Pode sentar, irmão. Glória a Deus. Muito emocionado. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Aleluia. Maravilhoso é o nosso Deus. João capítulo 4, a partir do verso 31, fala sobre a ceifa e os ceifeiros. E a mensagem de hoje é semeadores e ceifeiros. Amém? Semeadores e ceifeiros. Isso está no verso 37. João 4, verso 37 diz: pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. E eu vos enviei para ceifar onde não semeaste. Outros trabalharam, vós entraste no seu trabalho. Amém? Olha para o seu irmão e pergunte para ele: semeador ou ceifeiro? Quem semeou na sua vida? Pergunta para ele assim: quem semeou na sua vida? Amém, né? Então aqui essa passagem, né, é onde Jesus estava falando com a mulher samaritana e ele, né, foi para lá, né, trouxe a revelação, teve o encontro ela teve um encontro com Deus e ela teve o entendimento que Jesus Cristo era o Messias. E aí ela foi anunciar em toda a cidade. E nesse momento Jesus estava aguardando chegar a multidão da cidade que ela foi anunciar para a cidade, né, porque o poço de Jacó lá era fora da cidade. E teve o encontro com a mulher samaritana, foi ali no poço que era fora da cidade. Então a mulher samaritana entrou na cidade e os discípulos tinham ido para lá para pegar alimento e Jesus ficou ali sozinho. Aí os discípulos voltaram e aí trouxeram comida para Jesus. Jesus disse: não, eu tenho ainda um trabalho para fazer, eu tenho uma comida para comer. Verso 31. Neste inteirinho os discípulos rogavam dizendo: mestre, come. Mas como ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então diziam os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vós não dizeis ainda que há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. E eu vos enviei a ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. E assim, né, muitos samaritanos, no verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. E ele disse tudo o que tinha feito. Vindo depois os samaritanos ter com Jesus, pediam que ele permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos creram nele, e por causa da sua palavra. E diziam à mulher: agora já não é pelo que disseste que nós cremos, mas nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia. Aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus chamou os discípulos e percorreu todo Israel, ali a região das tribos de Israel. E quando ele entrava em Samaria, né, os samaritanos, eles ali não eram judeus, mas tinham aprendido os costumes das tribos de Israel.
né? Então eles estavam crendo no mesmo Deus, mas eles não pertenciam às tribos. Mas Jesus estava ali anunciando. Então Jesus disse assim, olha, para os discípulos, ó, agora vocês trabalharão como ceifeiros. Por quê? Né? Vocês não trabalharam na semeadura, né, desses samaritanos, mas vocês estão colhendo a conversão deles, né? E aqui ele fala, né, o ceifeiro, ele tem uma recompensa e entesoura o seu fruto, né? Ou seja, aquele que na hora que você está colhendo, né, é um momento assim de grande alegria, de você ver a transformação, você ver ali a recompensa, mas o trabalho duro do semeador é grande, né? Então, quantas vezes o trabalho, né, do semeador, são poucas pessoas que trabalham ali preparando a terra, arando a terra, né, que é você passar o arado e rasgando a terra de todas as pedras, preparando para que a semente aconteça, né? Então, arar a terra é um trabalho difícil e que quem está fazendo normalmente se sente muito sozinho, né? Na hora da colheita, pela abundância dos frutos, é chamado muitas pessoas. Então, quando é época de colheita, então vem toda uma cidade a trabalhar na colheita. Por quê? Porque é muito grande e precisa ser colhido rápido, né, os frutos, né, para poder não ter desperdício. Então, a quantidade de pessoas que trabalham na colheita é muito grande e o momento é de muita alegria, porque todo mundo vê a colheita, os frutos, né, e é uma recompensa. Mas Jesus, ele entende e ensina que os dois se alegram, tanto o semeador como o ceifeiro, né? Porque é o mesmo trabalho, né? O objetivo é o mesmo, né? Mas nós precisamos entender essa questão de um ser o semeador e o outro o ceifeiro, né? Quando nós começamos a perceber a dificuldade que é você semear, né? E falando espiritualmente, onde há incredulidade. Por que a dificuldade de semear? É onde não há fé, né? Então, quando há fé, significa que há uma plantação, né? Alguma coisa que vai produzir espiritualmente. Agora, quando não é uma plantação, né, é uma terra árida. Então, toda vez que você vê a palavra do Senhor falando sobre deserto e terra árida, está se falando de um lugar onde não há fé, né, onde não se crê que Deus vai produzir alguma coisa, que as pessoas estão crendo em Deus, estão se alimentando da palavra e ao seu tempo vai produzir o fruto. Então, uma terra onde onde há incredulidade é chamada de deserto, né? Então, por isso que a gente vê várias vezes a passagem do Senhor falando sobre o deserto e que Ele vai abrir rios no deserto. Significa o quê? Que Ele vai derramar onde há incredulidade, né? Ele vai modificar o ambiente para que haja conversão. Amém, irmãos? Né? Esse é o significado. Está entendendo? Eu vou ter que correr um pouquinho, porque eu já não tenho as 2 horas para pregar. 1 Reis, capítulo 19, a passagem de Elias. É uma passagem muito grande. Então vamos tentar resumir um pouco. Para a gente entender a diferença, né, sobre plantar e a dificuldade da semeadura. 1 Reis 19, verso 7. Aqui Elias está, depois daquele momento onde ele fez o confronto contra os profetas de Baal, né, e o povo, a conclusão foi, o povo crendo, dizendo que só o Senhor é Deus. Então, toda a ação de Elias, ali naqueles 3 anos de dizer que não ia chover,
a não ser pela palavra dele, que Deus estava com ele, né, para mostrar que Deus estava com ele, que o povo tinha abandonado ao Senhor. Então ele disse assim, olha, o Senhor está comigo, e o rei Acabe está afrontando a Deus, ele não está obedecendo a Deus, e para mostrar que a palavra do Senhor, e o Senhor que está dizendo essas coisas, vão ficar 3 anos e meio sem chover, a não ser pela palavra que viesse a Elias. E assim, teve aquele confronto no Monte Carmelo, né? E a conclusão, o povo disse, só o Senhor é Deus. Ou seja, a fé, passaram a crer que só o Senhor é Deus. Olha só, depois daqueles 3 anos e pouco, sabendo, o Elias era conhecido, né? O Acabe chamava Elias de perturbador de Israel. Então, por quê? Porque ele estava mostrando que estava faltando fé no Senhor Deus. Mas Acabe considerava e tratava ele como perseguidor, como perturbador. Então mandou soldados para prendê-los, e na hora que eles chegavam perto de onde estava a cidade, Elias era arrebatado e levado para outro lugar. Olha só o que acontecia. Né? Então aí ele mandava soldados e não achava Elias. Procurava, não achava. E aí Elias, depois daquele confronto, veio a chuva, né? Ele orou para que chovesse, né? E aí tem aquele sinal, né? Que ele está orando, e ele pede para o servo dele subir ao monte e olhar, né, na direção, para ver se já vinha a nuvem. E aí ele subiu 3 vezes e não viu. Aí chegou um momento que ele disse, olha, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, né? Pequena. Aí Elias falou assim, olha, este é o sinal. Então a fé de Elias era grande, e ele não viu a chuva, mas ele viu um sinal que viria a chuva. Amém, irmãos? Amém. E para ele já bastou ver o sinal. Eu vejo um sinal, né? Fala para Acabe, corre depressa, prepara o seu carro, sai daqui, porque vem uma grande chuva. Mas era só uma pequena nuvem, mas veio a chuva. Amém? Porque ele creu. Amém, irmão? Então, o tempo da semeadura é um tempo difícil. E o que Elias fez foi trabalhar na semeadura, né? na incredulidade, numa terra deserta de fé. Amém? Onde havia multidões de pessoas sem fé, não crendo. E foi nesse sentido que Elias acabou fugindo, porque ele disse assim, olha, estou só. 19, verso 4. Elias, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si mesmo a morte, dizendo, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Então, aqui, né, é o desgaste, né, e o desespero de um semeador, onde ele falou, mostrou sinais, ele orou, né, veio a resposta, e a terra, depois, e choveu, e a terra continua parecendo seca. Esse é o desespero, né, que acontece quando nós estamos começando um trabalho na nossa família, né? Então, quando você é o primeiro da sua família a se converter, né, o que acontece? Você está em meio a uma terra deserta, está entendendo? E as dificuldades, os que são grandes, mesmo que haja sinais, mesmo que haja chuva, né, você olha assim e fala assim, olha, não mudou nada. Veio aquela chuva e ele teve a impressão de que não mudou nada. E abate o quê? O desânimo.
trabalho do semeador é muito difícil. E aí, por isso, nós precisamos entender o que passou Elias. E ele disse, ó Senhor, basta agora, Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor que os meus pais. Ou seja, ele está entendendo o quê? Que não modificou, né? Apesar do que ele está trabalhando ali, ele não está sentindo ali a diferença. E ele pediu a morte. Por quê? Porque ele não viu mais nada que ele tinha que fazer. Ele falou assim, olha, para mim acabou o que eu tenho que fazer. Eu servi ao Senhor, teve muitas lutas, muitas perseguições, teve essa vitória, mas e aí? Né? Senhor, acabou. Né? E muitas vezes a gente está num momento de semeadura na família, tudo, e aí parece que está tudo dando errado. Né? Quando a gente casou, aí a gente passou por uma luta, né? A gente passou por uma luta na igreja, uma circunstância, e o ministério aí fechou as portas, né? Trocou de pastor e segurou mais um ano, mas fechou mesmo, literalmente, as portas e voltaram para a sede, né? E em várias circunstâncias chegaram para a pastora e falaram assim, e agora? Aquele pastor fez o teu casamento, né? Como se, agora acabou o mundo, né? Quer dizer, Deus não abençoou, não fez as outras coisas. Então, e aí começa a luta. Não, mas você não crê em Deus, né? Você, como é que vai continuar a tua família, as tuas coisas, as circunstâncias? E aí começa a luta, né? E a gente vai vendo várias circunstâncias da nossa vida, né? As conquistas que você vai tendo, assim, em termos, não gosto de chamar o carro de conquista, né? Mas são sinais de que você está lutando e está construindo, né? Então, quando a gente teve o carro, algumas vezes bateu o carro, né? Teve acidente com o carro, teve dificuldade. Aí falam assim, mas por quê? Por que você está lá buscando o Senhor? Acontece essa luta. Irmão, semeador é difícil. Você está parado lá no semáforo, direitinho, vem um carro do nada, querer passar um farol vermelho e bate em você. Do nada. E acontece muitas coisas, mas a gente tem que continuar o quê? Firmes. Amém? E sem entender a diferença que você está semeando, você está preparando o terreno de quem está colhendo. A colheita é maravilhosa. É maravilhoso você estar numa festa. Ontem foi um dia de festa, amém, irmãos? Não foi gostoso? Né? A igreja cheia, os convidados, os amigos, pessoas que você não vê há muito tempo, falar, né? A te abraçar e dizer, continua firme no Senhor, que alegria e tal. É uma bênção. Mas você tem o trabalho do dia seguinte. Amém? Amanhã, segunda-feira, todo mundo, né? Tá liberado para acordar cedo. Né? Tá todo mundo liberado para acordar cedo, né? Para ir trabalhar, para produzir, né? Todo mundo liberado. Não fique constrangido, né? Não, né? Continua fazendo, né? E a dificuldade é muito grande, mas a oração de Elias, qual foi a resposta de Deus? Né? Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que o anjo tocou e lhe disse, levanta e come. E ele olhou e junto à sua cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Aí ele comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse, levanta-te e come, porque o teu caminho será sobremodo longo. E ele levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então ele estava lá no norte de Israel, lá perto do Monte Carmelo, que é bem ao norte, mais ou menos na altura do Mar da Galileia. Então ele desceu até o Monte Sinai. O Monte Sinai era lá embaixo, perto do Mar Vermelho, né? Então,
é um longo caminho, né? Uma caminhada longa. E aqui diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites. Mas, aqui, o anjo, né, a palavra do Senhor para ele é: muito longo será o teu caminho, levanta-te e come. Mas ele disse que era para ir para Horebe? Não disse. Aí quando ele chegou lá na montanha do Senhor, Deus perguntou: que fazes aqui, Elias? Se Deus tivesse marcado um encontro, Deus ia falar assim: ó, Elias, você chegou no horário aqui, né? E vamos conversar. Mas não foi isso que Deus disse. Deus disse: o que fazes aqui? Por quê? Porque ele tomou o caminho errado. Ele achou, ele ainda estava na mente dele que o Senhor tomasse ele, né, levasse ele embora. Ele estava com o pensamento ainda de morrer, de ser levado pelo Senhor. Que o trabalho dele tinha acabado, né? E muitas vezes a gente vai passando por momentos da nossa vida que a gente acha que o nosso trabalho acabou. Pô, agora fiz tudo o que tinha que fazer e acabou, né? Quando nós, olha só que linda, está prestando atenção, né? E muitas vezes a gente olha assim, a gente fala assim: não, nosso trabalho acabou, né? Quando nasce um filho, a gente logo pensa o quê? Nosso trabalho está apenas começando, né? Não é isso? E por isso que é necessário um novo nascimento, para você entender que está apenas começando, né? Quando Jesus diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por quê? Porque tem um novo começo na sua vida, né? O encontro com Deus nos mostra que há um novo começo. E a palavra que o Senhor Deus deu para Elias foi: olha, há muita coisa para você fazer, né? Então aqui tem toda a passagem, eu estou abreviando para não falar de todo o encontro, de como Deus se manifestou. A partir do verso 15, Deus disse, vou voltar, vai, verso 13. Elias, ouvindo a voz, envolveu o rosto no seu manto e saindo à porta da entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Então disse o Senhor: vai, volta ao caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirá rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal, e que toda a boca não o beijou. Aleluia, glória a Deus. Aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Deus mostra o quê? O trabalho de Elias não acabou. Amém? Então, em meio a todas as dificuldades que você está passando, tudo está semeando, saiba que o teu trabalho não acabou, né? E aquilo que Deus está aqui ordenando, né, é uma mudança completa de ambiente. Então, o trabalho do semeador, né, de preparar a terra, de arar a terra, então ele faz o quê? Ele tira as pedras, né, ele arrasta toda o arado, tirando e cavocando toda a terra, né, e tirando todas as pedras. Tem pedras que você vai ter que, ela se solta, depois você tem que ir lá e tirar, né? Então, por isso que é um trabalho difícil arar a terra, né? Porque se primeiro ele vai arrancando, solta as pedras e depois você tem que tirar as pedras.
Você não vai semear com aquelas pedras ali. Você tem que tirar as pedras, né? Para poder depois a semente poder produzir e não ter os obstáculos, né? Porque, ou seja, você tem que tirar os obstáculos. E o que Deus está colocando aqui? A bênção que Deus está liberando, tirando os obstáculos. Amém? Então, unção sobre o rei da Síria. O que aconteceu? Israel, o rei Acabe, ele estava em aliança com o rei da Síria, né? Ora sendo tributado, né? Pagando impostos pelo rei da Síria, ora em guerra com a Síria. Aí Deus está falando assim, olha, eu vou mudar o rei da Síria. Está entendendo? Vai e unge Hazael, rei sobre a Síria. Então, vai mudar sobre os seus inimigos. A unção do Senhor vai mudar sobre os seus inimigos, né? Então, o que Jesus ensinou para nós? Orai pelos seus inimigos. Amém? Amém? Por quê? Para que a mudança de ambiente sobre a sua vida, ela começa orando para abençoar os seus inimigos. Amém? E isso é preparação espiritual. Isso é ambiente de semeadura. Amém? Então, Agiú, filho de Inim, se ungirá rei sobre Israel. Então, Acabe, que desobedeceu e que perseguia a Elias, o que ia acontecer? O rei ia ser substituído. Então, nós não devemos temer quando nós somos perseguidos, mas nós devemos entender que há um momento que, se não houver conversão, o perseguidor será trocado, substituído. Está entendendo? Isso é ambiente de semeadura. Então, quando você está começando o trabalho, isso é profético. Amém? Ou seja, o profeta, ele trabalha na semeadura. Então, quando nós estamos trabalhando, nós vamos semear, nós não trabalhamos só na palavra como um mestre, mas nós também trabalhamos como profetas. Amém? Orando, buscando ao Senhor e trabalhando na mudança de ambiente espiritual. E aí, a outra coisa que ele precisava fazer é ungir Eliseu, ungir profeta no seu lugar. Então, o trabalho do profeta não para. Amém? Então, aqui não é só preparar um outro discípulo, mas é preparar um outro profeta. Você cansou na batalha? Prepara outro. Porque longo é teu caminho. Amém? E a vida de Eliseu, como foi? A vida de Eliseu foi muito diferente, irmãos. Aí você olha a vida de Eliseu e Elias, você fala assim, mas Eliseu não reclamou que ele estava sozinho. Por quê? Porque ele tinha um grupo de profetas. Os profetas se reuniram e passaram a convidar Eliseu para morar junto. Vem para cá, nós vamos procurar um lugar maior para nós estarmos fazendo, vamos construir a casa. Você concorda? Você vai vir com a gente? Eliseu falou assim, eu vou. Elias reclamou que estava sozinho. Eliseu reclamou que estava sozinho? Mudança de ambiente, ok? Ou seja, os teus filhos, eles vão colher uma situação muito diferente da sua. Amém? Você crê nisso? Então, você trabalhando na semeadura, você trabalhando para mudança do ambiente, os teus filhos vão viver outra realidade. Mas temos que preparar para ser profeta. Amém? Mesmo que o ambiente seja modificado. Para quê? Porque pode ser que tenha que mudar o ambiente de novo. E o profeta tem que estar preparado. Amém? Então, mudou o rei.
Eliseu ungiu o rei da Síria, né? Vários combates teve com a Síria e Eliseu. O que aconteceu? Naamã era do exército da Síria. E ele veio até Israel para ser curado. Amém? Por quê? Porque Deus disse para ungir o rei da nação inimiga. E aí o comandante do exército inimigo veio pedir a cura para Eliseu. Uma mudança total. Amém? Estão entendendo? Né? Porque a mudança e a ação de Deus é para abençoar e transformar e curar e salvar e libertar. Amém? Aplauda ao Senhor, glorifica o nome do Senhor. Os seus planos são maiores do que os nossos. Aleluia, glórias sejam dadas ao Senhor eternamente. Né? Deus tem o plano de salvar, de abençoar, de transformar a nossa vida. E assim, toda a vida de Eliseu como profeta, ela foi totalmente diferente. Né? Ele abençoou, ele teve um momento onde veio um exército para atacar a Israel, né? E Eliseu profetizou, falou assim, olha, haverá abundância e fartura. Aí o comandante do exército de Israel disse, não, eu não acredito nisso, porque o exército inimigo está ali do lado. Aí Eliseu disse, olha, todo o povo participará dessa bênção, mas você que não creu, não vai participar. Né? E aconteceu que veio o anjo do Senhor e matou o exército inimigo, e houve toda a fartura e a abundância. E aquele que não creu, aquele ficou sem. Então, a nossa luta contra a incredulidade, ela é grande. Né? E é isso que nós precisamos mostrar e semear na vida dos nossos filhos. Semear a fé, semear a palavra do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo fala sobre plantar e regar. 1 Coríntios 3, verso 6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém? Aleluia. Então, a palavra foi dada a Elias, mas quem deu a palavra? O Senhor. Né? E nós precisamos conhecer quem é o nosso Deus, a quem nós servimos. Né? E confiar e continuar buscando ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito. Né? E assim, o trabalho de Paulo foi muito diferente do que dos apóstolos, né? Pedro, João, ali em Jerusalém. Por quê? Porque Pedro e João estavam falando e pregando para o povo de Israel, que já conhecia todas as promessas, as profecias, amém? Então, eles estavam trabalhando num lugar onde já tinha sido semeado. Agora, Paulo, ele estava pregando aos gentios, que não conheciam nada da palavra. Então, Paulo tentou falar coisas grandes, mas ele teve que começar do básico. Por quê? Porque a terra não estava preparada. Está entendendo, irmão? Né? Então, veja no começo do capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas sim como a carnais, como as crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais.
Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e ainda andais segundo os homens? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio do qual crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Então, Paulo está dizendo, olha, começou a ter divisão na igreja, porque Paulo, quando chegou, ele começou a anunciar o leite, o básico da palavra. E aí, quando veio Apolo anunciando coisas maiores, Apolo estava anunciando coisas maiores para aquele que já tinha crido. Né? Depois da barreira, né? Então aí algumas pessoas falam, não, Paulo, eu sou de Apolo, porque Apolo ensinou coisas grandes aqui e Paulo não, Paulo ensinou coisas pequenas, simples. Mas aí Paulo diz, olha, eu plantei, Apolo regou. Por quê? Porque eu não podia vos dar o alimento sólido. Porque havia incredulidade e havia comportamento que mostra ainda que é criança. Por quê? Quando há ciúmes e contendas, quando na igreja tem pessoas com ciúmes uma das outras, tem sentido a gente ter ciúmes na obra de Deus? Não tem. Mas será que não tem ciúmes? Será que a gente não se comporta, às vezes, como se a gente tivesse ciúmes? Ah, ela cantou mais bonito do que eu. Por que eu não canto assim tão bonito? Ah, ele tem 3 filhos, eu tô com um filho só. Eu queria ter 3, eu queria ter 5, eu queria ter 10. Né? Então, ter ciúmes, a gente se comportar com ciúmes, com contendas, né? Eu queria isso, eu queria aquilo, aquilo é maior, aquilo é melhor, né? Isso mostra o quê? Imaturidade. Né? Isto mostra imaturidade. E a imaturidade é um obstáculo para o crescimento. Por quê? Porque um precisa semear e o outro precisa colher. Né? Mas você, às vezes, não consegue semear mais porque a terra não está pronta. Né? Então, Paulo falou assim, eu continuei dando leite. Eu continuei dando leite, ou seja, explicando as coisas básicas. Por quê? Porque ainda vocês não permanecem firmes. Né? Então, a necessidade de nós entendermos, né, que há um tempo e é um comportamento que nós temos que ter. Né? Ou seja, se você entende que você já foi semeado, então você tem que analisar o que falta para eu semear. Passar a semear. Né? Porque a gente tem coisas para fazermos como coletivo, como corpo na igreja, e temos o nosso trabalho individual. Né? Assim como, por exemplo, Deus concedeu a todos nós que nós trabalhássemos, né? E com o suor do nosso rosto ganhássemos nosso pão. Isso é uma bênção do Senhor, amém? Né? Apesar de muitos entenderem assim, mas é com trabalho, né? É com suor, né? Entender que isso é um peso, mas é uma bênção de Deus. Né? Então, às vezes chegar assim para o homem e dizer, olha irmão, trabalhe pela sua família, se esforce, se dedique, levante cedo. Oh pastor, mas é tão difícil. Que isso, irmão? Que isso? Né? O homem trabalhar pela sua família é uma bênção, uma honra. Ter disposição de chegar em casa depois, né? Ali você viu tua família alimentada com alegria, com
com a provisão, com tudo que você precisa, isso é uma vitória, né? É uma alegria. Se cada homem que chega em casa, né, depois do seu trabalho, e vê o resultado do seu trabalho, até as coisas, isso é uma bênção de Deus. Amém, irmão? Né? E é isso, a gente precisa entender as coisas básicas, né? Entender a necessidade de semear, a necessidade de preparar o ambiente, a necessidade de você acompanhar para saber se está na hora da colheita ou não, né? Porque tem coisas que você olha para aquilo que você semeou, e aí você percebe que não está bom, aí tem que fazer o quê, o agricultor? Começar a podar, né? Falar, olha, era para estar dando a segunda colheita, né? Mas não está dando. A árvore está fraca. Aí vai lá e tem que podar, tem que preparar de novo, né? Quer dizer, ali depois da semeadura, você começa a ter o trabalho da colheita, né? Você ver o que está errado e ir aparando. Amém? Está entendendo? Né? Por isso é importante nós entendermos que nós somos cooperadores. Tudo isso é o trabalho que Deus tem para a nossa vida. Está compreendendo, irmão? Então, nós somos chamados para sermos semeadores e ceifeiros, né? E aí, a cada lugar, a cada situação, você precisa ver o que você vai agir, né? Se você vai falar com uma pessoa que já né, já está nos caminhos do Senhor, é uma palavra, é alguma coisa que você vai estimular. Você fala, você está continuando na oração, você está continuando firme no Senhor, você está buscando, né, estimular a continuar firme no Senhor. Amém? Por quê? Porque você precisa preparar um profeta no seu lugar. Amém? 1 Pedro capítulo 1. Pedro fala sobre que nós somos abençoados pelos profetas, né? 1, verso 3 diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, olha só o que Pedro está dizendo, que Jesus Cristo trabalhou por nós, né? Através da sua muita misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Então, através da sua morte e ressurreição, Ele te deu condição de você ter uma vida nova. Amém? Né? Ou seja, você vai colher aquilo que Cristo semeou na sua vida. Né? Quem crê em Jesus, ele recebe o poder de ser filho de Deus. Isso é colheita. Né? Por isso que na salvação há tanta alegria, porque é uma colheita. Quem semeou? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nós anunciamos, mas quem semeou foi Jesus. O que nós fazemos, nós anunciamos a salvação do Senhor que já foi semeada e está pronta para colher. Né? E quem nasce de novo é que vai passar a enxergar que já está pronto. Né? E aqui diz, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Né? Então, quando nós cremos, nós recebemos uma herança. Aleluia. Né? Então, você tem uma colheita. Né? Então, você tem uma colheita de dons, você tem uma colheita de unção, você tem o dom de profecia, que está derramado sobre a igreja. São várias coisas que são derramadas sobre a igreja, a graça, a misericórdia, a bondade, o amor, a fé, amém? Por isso nós, né, nos estimulamos a permanecer, e aí você começa a trabalhar
na colheita que Deus deu. Amém? Por isso, nós podemos anunciar a palavra de Deus com confiança. E, de repente, na hora que a pessoa aceita Jesus, a vida dela transforma rápido. Por quê? Porque já é colheita. Por isso, Jesus disse, olha, os campos estão brancos. Ou seja, já foram regados e os olhos já foram abertos para a grande salvação. E ali, em João 4, quando a multidão, os moradores da cidade de Samaria, começaram a dizer olha, não é mais só porque você disse que nós cremos, mas nós mesmos temos provado. Então, o segundo caminho, depois da conversão da pessoa, que é entender, cada uma das pessoas provarem da salvação do encontro com Deus. Amém? Então, muita gente aceitou a Jesus, mas ainda não está provando do amor de Deus na sua vida. Entende? Fala assim, olha, eu vi testemunho assim, isso foi forte, aquele testemunho foi ótimo, mas e os testemunhos na sua própria vida? Aquela multidão disse assim, Jesus, fica conosco. E aí Jesus ficou mais 2 dias. Por quê? Porque eles queriam ouvir da palavra, compreender a palavra e serem transformados. Amém? E você quer ser transformado? Você quer que Jesus fique mais tempo com você? Como você tem buscado ao Senhor? Mais tempo, Mais tempo com Jesus. Eu estou pedindo mais tempo com Jesus, aí me disseram assim, olha, tem... Já passou do meio-dia, estou pedindo mais tempo, aí já se assustaram. Aí falaram assim, ele quer mais tempo, Nós precisamos de mais tempo com Jesus, não é mesmo, irmãos? Para sermos transformados. Aí o verso 5, 1 Pedro, diz, sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, o poder de Deus nos guarda mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Então, a luta que nós enfrentamos é para perder a fé. Por quê? Porque se você não tiver fé, nós não conseguimos ser guardados pelo poder de Deus na nossa vida. Está entendendo? Por isso nós precisamos batalhar pela fé. Não esmorecer, ser paciente, confiantes no Senhor. Para que o poder de Deus continue nos guardando. E aí, mas eu tive uma perda, aconteceu uma dificuldade. O poder de Deus vai fazer o quê? A restauração, a porção dobrada, você vai ter restituição, amém? Então nós não estamos abatidos pelo que perdemos, porque o Senhor é poderoso para nos dar porção dobrada, amém? A nossa fé continua firme. Mas eu fiquei doente, mas o Senhor é poderoso para te curar. Amém? Mas eu enfrentei dificuldade, mas o Senhor é poderoso para abrir a porta. Mas fui lançado na fornalha, mas o Senhor é poderoso para você andar na fornalha. Amém, irmão? E não ser destruído. Amém? Esse é o poder de Deus, guardados pelo poder de Deus. E assim Pedro diz, nisso alegrai-vos, exultai, embora no presente, e ele diz, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então a palavra de Deus mostra que há muita luta que nós precisamos enfrentar, amém? Mas ele diz, olha, para uma vez
confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aleluia, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Por isso nós precisamos guardar a nossa fé, mesmo em meio a dificuldades, a muitas provações. O Senhor é poderoso para modificar toda a situação. Nós somos chamados para edificar os lugares antigamente assolados, destruídos, mas o Senhor nos chamou para edificar. Amém? Então continue confiante, né? Porque a palavra nos diz isso, e nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E isso vai resultar em louvor, em honra e glória. E aqui no verso 10 diz: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós destinada. Então, os profetas falaram de tudo que a gente ia receber, mas eles viram, profetizaram, mas nós estamos provando. Nós estamos colhendo aquilo que foi semeado pelos profetas. Amém? Por isso nós profetizamos sobre a vida das outras pessoas. Por quê? E que profecia é essa? É anunciar o Evangelho. A nossa parte que nós estamos colhendo, a nossa parte de semear é anunciar o Evangelho. Por quê? Porque as promessas, elas já foram liberadas e elas já se tornaram realidade no ambiente espiritual. Amém? No verso 12. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Então, os anjos queriam anunciar o Evangelho, mas essa graça foi dada a nós que recebemos o Evangelho. Então, nós recebemos o Evangelho e precisamos anunciar o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aplauda ao Senhor. Nome, Senhor Deus. Aleluia.